Islã das Gurias, ele surgiu no começo desse ano. O primeiro foi no dia 8 de março, no Dia Mundial da Mulher. E a gente teve o objetivo, porque eu e a Gabi, a poeta Gabriela, a gente era participante ativa do Islã Contra-Ataque. E a gente percebia como eram poucas mulheres representantes e frequentadoras, mas muitas meninas vinham falar com a gente e mostrando poesias e se interessavam, mas tinham alguma coisa que não deixava elas participarem. Vocês estão aqui porque vocês sabem o que eu tô falando. Mas e toda essa tristeza aqui? Será que vem desses rolês também? Ou ela veio daquela vez em 2013, meus irmãos com 10, eu nasci em 2000 com 3 a mais. O Islã das Gurias, ele surge porque as participantes mulheres do Islã Contra-Ataque eram basicamente eu e a Jaque. Haviam meninas que iam, mas sempre esporadicamente, elas diziam ter muita vergonha de participar, não se sentirem à vontade. E aí, através desses relatos, a gente se questionou por que não havia um recorte feminino aqui. A ideia não é fechar o evento só para as mulheres, os homens são sempre muito bem-vindos, mas proporcionar um espaço onde elas se sintam à vontade para expressar suas poesias pela primeira vez, para compartilhar suas dores, suas vivências, e, enfim, é um lugar que elas se sintam à vontade para, a partir disso, estarem ocupando outros espaços, que é algo que a gente tem visto bastante acontecer. Então, eu via poesias pelo YouTube, algumas poesias dos slams, daí eu fiquei sabendo de um slam que teve 3 anos atrás aqui, que foi o primeiro slam, daí eu participei desse slam com essa poesia que eu mencionei antes, e foi incrível, assim, eu falei, eu quero viver nesse movimento, e daí embarquei nele, assim, tá sendo bem importante, acho bem massa. A gente está crescendo, né? É um processo demorado mesmo. O primeiro foi o Islã Contra-Ataque, que já tem um pouco mais de 2 anos. O Islã das Gurias agora é a 7ª edição, então a gente tem 7 meses. Eu não levo tanto em consideração a parte da batalha, eu acho que poesia é mais sobre sentir, assim, então geralmente eu escrevo temas que me trazem alguma lembrança ou que são sobre coisas que eu me importo muito, assim, e daí a inspiração surge nesses momentos, que acontece alguma coisa impactante, eu falo, aqui vou escrever, e daí as ideias fluem, assim, na hora, mas eu não levo muito em consideração a competição, acho que é mais um espaço de união, de trocas, assim, um espaço bem legal para isso. E se eu coloco meu shortinho, a culpa ainda é minha? Sua bunda já é grande, imagina quase nua, ele dizia. Afinal, diz aí, irmão, qual é a diferença do corpo coberto ou exposto? Não é não. Mulheres incompletas, essas que abaixam a cabeça e seguem as regras. Vamos, caralho! É aquilo que quer. Eles querem nos ouvir e nos ver todos. Essas ideias, elas são trazidas primeiramente pela Roberta Estrela Dalvo, que é a mulher que trouxe o Poetry Slam para o Brasil. Ela é uma atriz, uma MC, apresentadora do programa Manos e Minas TV, que é um ícone do hip hop, inclusive extinto pelo Estado, e ela traz no livro dela, chamado Teatro Hip Hop, uma relação do Poetry Slam com o hip hop. De que forma? Ela afirma que o hip hop já trazia poesia no contexto do rap. O rap ele é definido como ritmo e poesia. Então já havia no MC uma experiência através da palavra. E com o Poetry Slam, no Brasil chega em 2008, há uma radicalização dessa experiência com a palavra. E aí assume essa identidade do poeta de rua, esse poeta de slam, que conta a sua vivência através da poesia marginal, que geralmente é autobiográfica, ela nomenclatura de ator MC,
ou atriz MC? O slam, ele é organizado por nós, então no slam a gente chama de Slam Masters, né, que são as mestres de cerimônia do slam. Então a gente faz um revezamento, cada vez uma vai ser a mestre de cerimônias e a outra fica no apoio. Então dá uma combinação bem perfeita, assim. E a gente faz essa troca até pra gente treinar, né, porque é um desafio toda vez você ser um mestre de cerimônia, é desafiante. A solidão tinha me consumido, andava vivendo dias solitários, achando que a gestação estava me oprimindo, revivendo e colecionando traumas diários. Eu entendi qual é o sentido de ser mãe de 2 filhos com pais alienados. Minha fonte são meus filhos comigo e agora é só mais 3 meses para ter ele nos meus braços. Poetry Slam, ou Batalha de Poesia do inglês, é um campeonato de poesia falada que possui basicamente 3 regras gerais. 3 minutos é o tempo máximo que o poeta tem para dizer o seu poema. Então é uma competição, até porque essa competição foi criada para dar mais interesse ao público, para as pessoas acharem mais interessante, para as pessoas ficarem mais curiosas do que vai acontecer, quem que vai ganhar. Mas não é competitivo, a gente faz de uma forma que são 3 finalistas em vez de uma, a gente dá a premiação, faz sorteio, então em vez de dar a premiação para o primeiro lugar, a gente pega o prêmio que seria do primeiro lugar e sorteia entre todas as participantes. Quando você teve que declamar pela primeira vez, como é que foi a experiência? A primeira vez que você teve que participar do slam, como é que foi? Eu recitei uma poesia chamada Dandara, que foi em homenagem a uma moça trans assassinada no Nordeste, né, por transfobia. E foi uma poesia que me deixou muito nervosa no momento, mas como eu estava olhando para o papel, e era um assunto que, como eu disse, me importa muito, me impacta muito esse tipo de acontecimento, foi assim, me soltou, sabe? Foi desatar do nó, assim, achei bem importante. Esse poema tem que ser autoral, e ele vai ser avaliado por jurados. Esses jurados são voluntários, no nosso caso são juradas, mulheres, e o critério para avaliação é o seu sentimento. Então o Poetry Slam parte de uma ideia de que qualquer um pode avaliar a arte, você não precisa ser um acadêmico ou um especialista, né? Você pode simplesmente sentir o que aquilo te provocou. Então essas são as regras gerais, a gente chama as poetas pelos nomes, anotamos as notas e elas são classificadas conforme as suas notas, maiores ou menores. 3 finalistas levam prêmios para casa da nossa apoiadora, que é a Puta Peita, a marca, e o próximo mês ocorrerá a nossa final, que é as convocadas, são todas as finalistas das etapas mensais, né, do ano inteiro, elas são convocadas para retirarmos 3 para o Slam Paraná. E aí elas vão passando de fase. Eu costumo dizer que é o esporte da poesia falada. Para além do slam, a gente também faz um trabalho com arte e educação, que seria as oficinas de poesia, oficina de escrita, de oratória. Então a gente oferece esse serviço e as pessoas contratam. É hoje a forma mais concreta de gerar renda através do nosso trabalho. E é algo difícil, porque requer um esforço, né, das pessoas e, querendo ou não, a gente precisa ser remunerado para isso. E isso é algo muito importante que as pessoas aqui em Curitiba ainda têm um pouco de dificuldade de entender.